em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Que tem por tema a temática desta, posso dizer assim, mensagem: a graça na vida do crente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A graça de Deus. Vivemos pela graça, a graça que operou na vida do ministério de Jesus. E quanto a nós, será que da mesma forma ou igual proporção estamos debaixo desta mesma graça? Recebemos a graça e como ela opera em nós? Porque é bem verdade, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Glória a Deus por isso. A graça de Deus é o início de tudo e o que faz toda a diferença em nossas vidas diárias. Somente pela graça entramos em relacionamento com Deus, o Pai, e vivemos para Ele e voltaremos para Ele. O que nós precisamos é aprender a usufruir de todos os benefícios que a graça nos concedeu. Estamos vivos, de pé, pela graça de Deus. E a graça de Deus tem que nos envolver, tem que transbordar em nossas vidas. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não. O que a graça trouxe à realidade em nossas vidas, que foi que a graça trouxe? Somos eleitos pela graça. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Romanos capítulo 11. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim pois também, agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça, a graça de Deus. Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos completamente dependentes da glória de Deus, da graça, da presença, da misericórdia, da bondade de Deus. Porque
Bom não é o homem, bom é Deus. Deus prepara e somos justificados com a base na graça, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Somos salvos por meio de quem? Somos salvos por meio de quem? De quê? Por Jesus, pela sua graça. Deus nos deu a vida para ter um relacionamento com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2 e o versículo 5. Está escrito assim, Efésios capítulo 2: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, pela graça de Deus. E pela graça de Deus eu quero aqui aplicar que tu e a tua casa será salvo. Tu e a tua casa viverás pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Tu e a tua casa está sendo sustentada pela graça, pela presença de Deus. Pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Somos dependentemente pela graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Somos remidos e perdoados pela graça de Deus. Sabe por que estamos de pé? Pela graça de Deus. Sabe por que hoje acordamos? Pela graça de Deus. A graça de Deus nos envolve. A graça de Deus salva, purifica, limpa, guia, transforma. A graça de Deus, ela alinha o crente. A graça de Deus, ela cria postura na vida do crente. A graça de Deus nos conduz a lugares que ainda não fomos, não chegamos. A graça de Deus é o plano divino para nossas vidas. A graça de Deus entra na tua casa. A graça de Deus entra na tua família. E eu quero profetizar nesta manhã: aonde não tem a presença, vai ter presença. Aonde não tem alegria, vai ter alegria. Aonde não tinha paz, vai ter paz. Aonde não tinha a bondade de Deus, vai ter a bondade de Deus. E aonde não tinha mais a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus entra na tua casa, entra na tua família, para te fazer crescer pela graça. A graça de Deus. Receba esta palavra nesta manhã. Você é dependente da graça de Deus. Da graça de Deus. Enquanto você acompanha, assiste o programa Louvor e Palavra, enquanto você adora Ele, enquanto você exalta o nome dEle, a graça de Deus está entrando em lugares que você não pode entrar. Eita glória! Enquanto a gente glorifica, exalta e espera em Deus, a graça de Deus vai aonde você não pode ir. A graça de Deus toca aonde você não pode tocar. A graça de Deus vai fazer coisas que você tenta até hoje e não conseguiu.
a graça de Deus vai fazer por você. Receba nesta manhã a graça infinita de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é o trilho para a gente chegar e cantar o hino da vitória. A graça de Deus, ela é o caminho, o trilho que vai nos conduzir a lugares que Ele já preparou para mim e para você. Então nesta manhã, meu amado e querido irmão, a graça de Deus opera em nossas vidas. Quando a gente deixa a graça de Deus ser manifestada em nossa vida. E como é que a graça de Deus opera em nós? Ela nos capacita para as lutas espirituais. Glória a Deus. Vivemos em constante luta, não contra homens, mas contra poderes espirituais, potestades, demoníacos, contra os quais temos que usar as armas espirituais. Por natureza somos fracos, mas somente pela graça, com todos os seus benefícios, podemos lutar e vencer esse tipo de batalha. Porque a graça é o nosso escudo, a graça é a nossa fortaleza, a graça é a nossa arma, a graça é a peleja que vai na nossa frente. Por quê? Porque nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor que vai na tua frente te dando vitória, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te livra, e somos pela graça de Deus, guiado, orientado, dirigido pela graça de Deus. E a graça de Deus nesta manhã está tocando em nossas vidas, chegando em nossa vida. A graça de Deus está entrando em lugares que ninguém conseguiu entrar. A graça de Deus, amados irmãos, é perfeita, é boa e agradável. A bondade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a graça de Deus nós não fazemos nada. Sem a graça de Deus a gente não chega em nenhum lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 12, 9. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. De quem? De Cristo. O poder de quem? De Deus. O poder de quem? Do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. O Senhor é a tua força. É o Senhor que dá sustentabilidade para você prosseguir. É o Senhor que dá capacidade para você continuar na batalha. Ele capacita para trabalhar na obra dele, o trabalho na sua obra. Deus não pode ser feito com base na competência humana, só pode ser feito pelo homem movido pela graça, que opera de maneira diferente em nossas vidas. Glória a Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou,
E sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, glória a Deus, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. A graça de Deus capacita a exercer os dons espirituais. E os dons espirituais não são inatos, mas dados pela graça para os crentes, para que sejam exercidos conforme a vontade de Deus, visando sempre a edificação do homem e a igreja. A graça de Deus, irmãos, ela preenche o vazio da nossa alma. A graça de Deus nos dá paz. A graça de Deus nos dá alegria. A graça de Deus, ela traz comunhão, relacionamento com Ele. A graça de Deus, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 6 está escrito: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé, capacita a glorificar Jesus e vivemos uma vida digna do Senhor, glorificando no Senhor, do seu propósito, através do cumprimento do propósito para nós. Só é possível pela graça presente em nossas vidas. Sem a presença de Deus não dá certo. Sem a presença de Deus não acontece. Quando eu falo de presença, eu falo da graça, misericórdia, bondade. Isso é lindo demais, irmãos. Quando a gente imagina, quando a gente pensa que não dá certo, que vai tudo por água abaixo, a graça de Deus nos dá sustentabilidade para a gente caminhar, nos dá equilíbrio para a gente se posicionar e acreditar que quem faz é a graça. Talvez você tentou, vem tentando e nada dá certo. Não se preocupa não, porque a graça de Deus vai fazer por você. A graça de Deus, ela é perfeita em nossa vida, amados, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 1:12, capacita a servir uns aos outros. A misericórdia de Deus, meu irmão, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despeseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus age em nosso relacionamento com Ele. E como devemos agir em relacionamento com a graça? Relacionar com a graça divina. Saber que a graça produz tudo em nossa vida é um lado da moeda, mas não devemos ter algumas atitudes em relação à graça no nosso viver diário como cristão, a fim de que ela continue produzindo aquilo que Deus planejou para nós. Meu irmão, até o arrebatamento da igreja, enquanto Jesus não voltar, eu vou dizer essa palavra. Quando a gente entra no relacionamento com Deus, porque quando Deus quer fazer algo em nossa vida, Ele não precisa de apoio de ninguém.
E o que eu vou dizer, essa palavra eu digo e vou dizer até o arrebatamento da igreja. Quando a gente é dominado pela presença de Deus, um segredo não é que Deus preparou, é que já está pronto. O futuro já está pronto para mim e para você. Deus não vai preparar, já está pronto. E eu costumo dizer que aquilo que nós vamos pegar e alcançar, Deus não vai preparar, já está pronto. Simplesmente Deus está nos preparando para que a gente alcance o melhor que Ele já preparou para as nossas vidas. Quando a gente é envolvido pela graça de Deus, Deus já tem planejado algo para nossas vidas, antes mesmo da gente pensar ou imaginar. Até aquilo que a gente não pensou e nem pediu, Deus também já planejou para mim e para você. E nesta manhã Deus está dizendo: eu tenho planos novos para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Não vai terminar do mesmo jeito. Tem coisas novas. Não é que Deus renova, não é que Deus capricha. Me permita dizer, Deus não vai, como diz muito pregador, Deus está caprichando. Não, Deus já é caprichoso. Deus vai fazer conforme o melhor. Não, o melhor já existe nele. E Deus dá sempre o melhor para mim e para você. Quando Deus planeja algo para a nossa vida, na graça nós estamos, mas podemos nos privar dela. Isso acontece se deixarmos o pecado dominar nossa vida e viver deliberadamente nele, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não podemos mais nos separar da graça, da presença de Deus. Não podemos mais. Porque nós estamos e temos que crescer na graça. Não é crescer para ser o melhor. Não é crescer para pisar ninguém. Não é crescer para puxar tapete de ninguém. É crescer na graça, vivendo uma vida diferente, espiritualmente. Crescermos na graça quando deixamos de confiar em Deus, em nós, e dependendo de Deus. Nós não podemos fazer as coisas confiando em nós mesmos, mas confiando em Deus, acreditando que Deus é capaz de fazer, e temos a atitude correta diante da sua palavra. Não suceda que, arrastando pelo erro desses insubordinados, descais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18. Transmitir a graça para outras pessoas, envolver outras pessoas pela graça, para que as pessoas vejam em mim e vejam em você a graça de Deus, a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós somos tomados pela graça de Deus, outras pessoas também, aleluia, é tocada pela graça, pela presença do Todo-Poderoso. A graça de Deus, ela toma o homem, ela envolve, salva, limpa, liberta. Mas tudo tem uma questão de tempo. Mas que Deus faz. Transmitir a graça ao próximo quando temos atitude baseada na palavra de Deus em nosso relacionamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem, harmonia para os que ouvem. Efésios capítulo 4, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, aleluia. A Ele toda honra, toda glória, todo o louvor e toda a adoração. Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito assim, glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 29, olha o que está escrito na palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para prover e edificar, para que dê graça aos que ouvem. Ouve o que? A palavra de quem? De Deus. Que sejamos repletos, como diz a Escritura Sagrada, que o brilho do Espírito Santo que está em nossa vida seja luz para outras pessoas. Vimos que a graça de Deus em nossa vida, precisamos insistir e não desistir pela graça de Deus. Guarde isso no seu coração. Precisamos insistir e não desistir da presença de Deus. Vou repetir para você guardar isso no seu coração. Precisamos insistir e não desistir da presença de Deus. Confia em nós para depender da graça, que é a capacitação de Deus para vivermos a vida de cristão, ser envolvido pela presença, pela graça, pelo poder de Deus. E a graça de Deus, ela está te envolvendo nesta manhã e vai fazer coisas extraordinárias em teu meio, em nossas vidas. A presença de Deus é fundamental, a graça de Deus. Insista em viver dependentemente da presença, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Deus vai te envolver por sua graça. E por certo, as coisas da tua realidade serão mudadas, serão diferentes. A graça de Deus na vida do crente. Se prepara para viver uma vida diferente. Se prepara para dar o grito de vitória e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aonde está a primeira vida para Jesus que ouviu esta palavra, que foi tocado pelo Espírito Santo? Você que ouviu esta mensagem e sentiu o desejo de aceitar Jesus e quer voltar a viver dependente da graça de Deus, não, diga para você mesmo: não dá mais. Faça como o filho pródigo, caído em si. Caia em si nesta manhã e veja o que você estava fazendo, e veja o que a graça é capaz de fazer na tua vida. Diga um sim para a graça. Diga: eu quero me envolver novamente com a tua graça.